Fala aí, galera, beleza? Bora para mais um vídeo? Bom, dando continuidade, no primeiro vídeo nós falamos sobre os atributos. Definimos alguns atributos para nossa classe conta. Agora nós falaremos sobre os métodos, ou seja, as ações que a nossa classe pode executar. E os métodos, elas podem ou não retornar alguma informação. Então, quando a gente chama um método, depois que ele executa todas as instruções, ele pode ou não retornar alguma informação. E também ele pode ou não receber informações para que ele possa ser executado. Então, aqui nós vamos ver na prática como é que funciona. Na nossa classe conta, nós temos aqui alguns atributos. Eu vou definir alguns métodos. Então, quando eu defino um método como void, quer dizer que ele não retorna nada, nenhuma informação, depois da sua execução. E aí eu vou definir aqui um método chamado depositar. O método depositar precisa receber uma informação, que será o valor que será depositado. Legal? Temos que tomar cuidado aqui em abrir e fechar a chave corretamente. Então, o método sempre vai abrir uma chave e fechar para definir aí o corpo do método. E aí nós temos também uma chave de fechamento, que é a chave da classe. Legal? Sempre temos que ter. Se eu deixar aqui faltando uma chave, ele vai reclamar, vai deixar um erro aqui para nós. Então eu vou fechar corretamente e aí eu vou fazer aqui um código para depositar. Basicamente eu vou adicionar aí o valor ao saldo. Então saldo vai receber saldo mais valor. Ou eu posso fazer somente saldo mais igual valor, que é a mesma coisa. Lembre sempre de salvar, né? Dá o Ctrl S aí, então sempre que tiver um asterisco aqui em cima, você salva a sua classe para não ter problemas depois. Legal, vou fazer aqui o retirar. O retirar eu deixei ele void, então ele não retorna nenhuma informação também. Ele vai receber o valor que será retirado. Então aqui eu posso fazer saldo menos igual a valor, que aí é a mesma coisa que saldo igual a saldo menos valor. Bom, para ter mais de uma linha de código, eu vou criar aqui mais um atributo, por exemplo, quantidade de retiradas. Tipo, minha conta só pode ter 10 retiradas por mês, sem taxa, assim por diante. E aqui a ideia então é pegar esse atributo e acrescentar em 1. Então eu vou fazer um mais, incrementa em 1 o valor. Então se eu chamar 10 vezes esse método, o retiradas terá o valor 10 no final. Bom, vamos criar aqui um método que retorna uma informação. Então eu posso criar um método que retorna um double, que vai retornar um saldo. Então retornar saldo da conta. Quando eu tenho um retorno, eu preciso usar a palavra reservada return. E aí eu coloco aqui o valor que eu quero retornar. Então return saldo. Legal? Eu posso ter métodos que recebem mais de um parâmetro. Posso ter n parâmetros, quantos parâmetros forem necessários. Então, por exemplo, eu posso criar um método que não tem retorno, poderia ter, não tem nenhum problema, chamado transferir. E aqui eu vou receber a informação que é o meu cliente, que eu quero transferir, e também o valor. E aí eu posso criar um código qualquer, do tipo, vou tirar aí o valor que eu quero transferir do saldo. Bom, vou criar um último método aqui, que vai ter tanto um retorno quanto parâmetros. Ou seja, ele vai retornar uma informação e também vai receber informações. Ele vai retornar um double, e aí eu vou criar aqui um calcular retorno investimento. Então a ideia aqui é que a minha conta também retorne algum tipo de valor para nós. E aí aqui eu vou receber um double, que vai ser o rendimento. Então basicamente eu vou fazer um cálculo que é o saldo vezes o parâmetro que eu recebi. Então se eu receber aqui 0,05, que é 5%, eu vou retornar 5% do saldo. Esse código aqui, ó, é a mesma coisa que se eu criasse, por exemplo, uma variável e depois retornasse essa variável. Legal? Então aqui eu fiz em 2 passos. Criei uma variável e armazenei a multiplicação e depois eu retorno o valor da variável. Daquela outra forma, a multiplicação ocorre e o resultado é retornado também, sem precisar de uma variável. Das duas formas está correta. Eu vou deixar desse jeito que fica mais simples para nós. E aí, lá na view,
e nós temos aqui já um objeto conta, que está armazenado nessa variável, eu vou utilizar os métodos. Então, corrente ponto depositar, vou depositar R$ 100, por exemplo. Corrente ponto transferir. Vou transferir para Maria R$ 50. Bom, esses dois métodos, depositar e transferir, se nós observarmos aqui, ó, eles são voids. Então, depositar e transferir são voids, não retorna nada. Eu não consigo, então, por exemplo, criar uma variável para armazenar aqui alguma informação, porque esse método não retorna nada. Porém, o calcular retorno investimento e o retornar saldo, eles retornam um double. Aí eu posso pegar essa informação. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui corrente ponto calcular retorno investimento. Vamos supor que o meu investimento retorne 5%. Isso aqui, ó, depois de executado, vai retornar uma informação para mim, que eu vou armazenar em uma variável chamada range. E eu posso até fazer a impressão deste valor. Vou colocar aqui um texto para a gente lembrar, né? Rendimento da minha aplicação. Então, aqui, rendimento. E a mesma coisa que eu posso fazer o retorno do saldo. E aí eu posso falar assim, saldo da minha conta. Ao invés de armazenar numa variável, eu posso exibir diretamente o retorno, né, o valor que retorna do método. Então, por exemplo, aqui, ó, corrente.retornar saldo. Então, aqui eu consigo recuperar aí o valor do saldo e já exibir diretamente no systemout.println, sem precisar de uma variável. Então, das duas formas também estão corretas. Eles funcionam do mesmo jeito. Então, se eu executar aqui, aparece da forma correta, né? O rendimento aí, nós temos 7,5, saldo depois da transferência, né? A gente fez 100 mais 100, depois transferiu 50 dá 150, perfeitamente. E aqui a gente exibe o nome do meu cliente, que é o Thiago, mais o saldo dele. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço!